Nessa aula a gente vai comparar soluções da equação de onda com as soluções das equações de Maxwell, verificar como é a equação de onda na matéria e estabelecer as condições de contorno. Então a gente começa com o que a gente tinha discutido sobre a equação de onda e a gente percebeu que havia soluções tipo ondas planas que podiam ser expressas pelas equações que descreviam então o comportamento dos campos E e B da seguinte forma. O campo E eu vou colocar como uma propagação em Z e escrever então o campo E com uma amplitude, um E elevado a IKZ menos ômega t. Então eu descrevo aqui uma oscilação que se propaga ao longo do eixo Z com uma frequência ômega. Analogamente, o campo B é dado por um B0 é elevado a IKZ menos ômega t. Então, o importante, por enquanto, é perceber que essas duas equações representam três componentes do campo elétrico, três componentes do campo magnético, que satisfazem a equação de onda. E a pergunta que se faz agora é: será que esses campos satisfazem também as equações de Maxwell? Parece redundante porque nós tiramos a equação de onda das equações de Maxwell. Mas, como nós vamos ver, a questão é mais sutil, porque quando a gente resolve a equação de onda para cada componente de E e para cada componente de B, chegando nessas representações que estão aí na tela, nós perdemos a parte vetorial, isto é, as equações de Maxwell impõem restrições sobre as componentes. Há uma relação entre elas que tem que ser satisfeita. Então, depois de obter as equações de onda, soluções das equações de onda, nós temos que pegar essas componentes e organizá-las de forma a satisfazer as propriedades advindas das equações de Maxwell. Por exemplo, nas equações de Maxwell, na ausência de fontes, nós sabemos que a divergência de E é igual a zero. Então, notem que essa equação impõe restrições sobre as componentes. Ela diz que a componente x do campo, derivada em x, somada à derivada da componente y do campo em relação a y, mais a derivada da componente z do campo, derivada em relação a z, essa soma tem que ser zero. Então, como que a gente faz para que a solução da equação de onda satisfaça também as restrições impostas por essa equação? Bom, nós substituímos a equação lá e nós vamos ver o que acontece. Se a divergência de E tem que ser igual a zero, isso implica, a partir de uma solução da equação de onda, que o que deve ser zero é a derivada da componente EZ em relação a Z. Isso porque nessa representação que nós construímos, nessa solução particular, só há dependência espacial em Z. Então, nessa soma, o único termo diferente de zero é o dEZ dZ. E isso tem que ser igual a zero. No entanto, essa derivada a gente pode fazer. E ela vale IK, que é o resultado de derivar em relação a Z aqui, e o próprio campo, né, que é a exponencial, vezes a componente Z dessa amplitude, né? Porque eu estou derivando a componente Z. Tá? Isso tem que ser igual a zero. Ora, como a gente está considerando K diferente de zero, a gente tem que dizer que o E0Z tem que ser zero, para que a equação de Maxwell seja satisfeita. Notem que isso não está presente aqui de início. Eu não consigo olhar para essa equação e dizer, olha, E0Z é igual a zero na solução da equação de onda. Porém, quando eu vou na equação de Maxwell, eu vejo que isso tem que ser verdade. Bom, isso tem um conceito físico por trás disso, que nós vamos ver na sequência, que vai dizer, para a solução da equação de onda valer também como solução da equação de Maxwell, a onda deve ser transversal. Tá? Então, como que a gente acaba de analisar isso? Ainda nas equações de Maxwell, eu tenho que impor a divergência de B também igual a zero. Então, o raciocínio aqui é perfeitamente análogo, porque a representação de onda plana é a mesma para E e para B. Vale as mesmas equações, só trocando E por B,
E eu vou chegar que o B0Z também tem que ser igual a zero, pelo mesmo motivo. Ora, essas duas condições dizem que a onda deve ser transversal, isto é, os campos E e B eles devem ser ambos perpendiculares à direção de propagação que foi assumida como a direção Z para a qual eu estou usando o unitário K. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto do problema que a gente descobriu agora. Existe mais, né? Eu ainda tenho mais equações de Maxwell para impor e que estabelece mais restrições sobre a relação entre os componentes. Essas restrições agora vão aparecer nas equações para os rotacionais. Por exemplo, a lei de Faraday diz que o rotacional de E é menos dB dt. Então vamos calcular isso aqui. O rotacional de E, né, vamos abrir isso em componentes, colocar aqui, ó, IJK, DDX, DDY, DDZ. Aqui eu tenho o EX, o EY. Vou colocar o EZ. A gente sabe que ele vai ser zero por causa de cima, mas vou manter aqui por enquanto. Bom, aqui desse determinante, eu vou então escrever esse rotacional como um DZ dy menos dy dz na direção do unitário i, mais em j eu vou ter um dx dz menos dz dx, e por último eu vou ter um dy dx menos um dx dy na direção k. Então, supondo aquelas soluções acima, eu já sei que esse EZ é zero, a componente Z é zero, então eu cancelo essas coisas aqui todas, e eu vou ficar com uma derivada da componente y em relação a z. Então, supondo uma solução desse tipo, todas as derivadas em Z vão ser IK vezes a própria função. Então, eu vou ter aqui menos IK, o E0 Y, é esse resultado aqui, na direção I. Para o lado de cá, eu vou ter uma derivada que vai ser, de novo, um IK, dessa vez do EX, então eu vou ter E0x, na direção J, e esses parênteses todo aqui vai ser zero, porque nenhuma das componentes tem dependência em x e y. Eu adotei todas as dependências em z. Isso então tem que ser igual a zero. Ora, isso, desculpa, não tem que ser igual a zero, isso tem que ser igual a menos dB dt, né, que é a equação do lado de cá. Bom, em dB dt eu posso fazer também. Eu vou ter uma derivada que vai fazer aparecer esse menos i ômega, né, com o menos que eu já tenho na equação. Isso vai ficar igual a i ômega e o próprio B0. Ora, abrindo isso aqui em componentes, essa equação ela vai me dizer que eu tenho um ômega B0x, o i corta, né, em toda parte, tem que ser igual a componente x do lado de cá, que está nesse primeiro termo. Então, isso tem que ser igual a menos k é 0y. E a outra equação que sai daqui é para a componente em y, e me diz que o ômega B0y tem que ser igual a k é 0x. Então, isso é o que eu tenho. E uma outra forma de escrever isso é dizer que o B0 é igual a k, né, sobre ômega, passando o ômega para o outro lado, o unitário na direção z, vec é zero. Isso me dá essas duas relações aqui. B0x é igual a menos k sobre ômega é 0y, e B0y é k sobre ômega é 0x.
Isso impõe então mais restrições, né? Isso me diz que os campos E, B e K são mutuamente perpendiculares e existe uma relação entre a amplitude do B e a amplitude do E. E essa relação tem a ver com essa razão K sobre ômega. Então a gente vê agora, a conclusão nossa é que esses dois resultados, da onda Z transversal e da relação entre o E e o B ser dessa forma, isso me diz que com isso eu consigo fazer aquelas soluções das equações da equação de onda ser também solução das equações de Maxwell. Então é importante lembrar, nós precisamos organizar as componentes dessa forma para a gente satisfazer, para dizer que os campos E e B são os campos físicos eletromagnéticos. Tá, então, a segunda parte é ondas na matéria. A gente tinha montado a equação de onda no vácuo, né? E se eu tiver na matéria, o que muda? É uma pergunta simples de ser resolvida. Para isso, eu vou assumir de novo a ausência de fontes e vou escrever as equações de Maxwell para a matéria. Então, eu tenho a lei de Gauss macroscópica, escrita em termos do vetor D, ε0E mais P, a divergência de B igual a zero, que é uma equação homogênea, e lá continua. O rotacional de E menos dB dt, aqui agora os campos macroscópicos, essa é a lei de Faraday, e o rotacional do campo H, valendo a derivada no tempo do deslocamento elétrico, né, considerando J igual a zero. Assumindo linearidade, eu posso reescrever essas equações através de relações constitutivas que expressam as relações lineares entre os campos E e D e entre os campos B e H. Em que eu introduzo, então, as constantes características daquele meio, que são o epsilon e o mi, diferentemente do vácuo, em que essas quantidades seriam ε0 e μ0. Então, introduzindo a linearidade, as equações de Maxwell vão ser escritas em termos de campos macroscópicos, como divergência de E igual a zero, divergência de B igual a zero, rotacional de E é menos dB dt. Aqui eu vou ter um epsilon que vai vir do D, e aqui eu vou ter um μ que vai vir do H, e isso vai formar um produto epsilon μ no lado direito. Então, vou escrever o rotacional de B é igual a epsilon μ, o meio aparece todo aqui, então, dE dt. Bom, em relação ao vácuo, né, a situação fora da matéria, a única diferença é a substituição, então, de ε0 μ0 por epsilon μ. Então, aqui está a diferença, né? Então, na equação de onda, a única diferença que vai ter também vai ser essa. Eu vou substituir o ε0 μ0 pelo epsilon μ. E isso afeta a velocidade de propagação da onda, porque nós vimos lá que essa velocidade era 1 sobre a raiz de μ0 ε0, e eu chamei isso de c. Aqui eu vou chamar de v, porque substituir pelas propriedades do meio, v igual a 1 sobre raiz de μ epsilon. Eu posso definir a partir disso um índice de refração, dizendo que isso vai ser igual a um c, a velocidade da luz no vácuo, dividido por esse índice de refração. Ou seja, o índice de refração é c sobre v, e isso vai valer a raiz, né, da razão de epsilon μ, as propriedades no meio, ε0 μ0, as constantes no vácuo. Tá? Normalmente, né, em muitos casos, a gente vai assumir meios não magnéticos e o μ vai ser muito próximo de μ0. Isso vai fazer o índice de refração ser aproximadamente igual à raiz da constante dielétrica, que é essa razão epsilon sobre ε0. Outras quantidades que nós vimos anteriormente, elas vão se transformar de modo análogo, né? Então, eu tenho ômega, não era K vezes C, agora é ômega igual a K vezes V. O B0 não era 1 sobre V é zero, né? Isso veio daqui, olha. Era K sobre ômega, tá vendo? Os Bs eram K sobre ômega vezes S. Então, a amplitude
tinha a ver com esse K sobre ômega, só que esse K sobre ômega é 1 sobre V. Então eu vou ficar com essa expressão aqui. Tá? Então na matéria tudo passa quase que automaticamente, só fazendo essa mudança para das propriedades do meio, né, introduzidas a partir de epsilon. Tá? Várias outras coisas a gente pode deduzir a partir disso que a gente está vendo, como transporte de momento em ondas eletromagnéticas, transferência de momento da luz para o meio, né, através dessa transferência de uma força que será feita no meio, que por unidade de área será chamada de pressão de radiação e coisas assim. Né? Para ver isso, né, vamos definir o momento como a gente tinha visto. Vou colocar momento nas ondas, momento eletromagnético, supondo uma onda plana. Né? A gente tinha visto que esse momento era a integral de uma densidade de momento, que por sua vez era ε0 E VEC B. Então isso é a conta que a gente tinha de fazer. Né? Isso também podia ser escrito em termos do vetor de Point, levando em conta um fator μ, e isso então é a integral do vetor de Point no volume. Essa é o momento. Né? Lembrando que o vetor de Point é 1 sobre μ E VEC B. Essa é a nossa conta. Então a densidade de momento pode ser escrita como vetor de Point dividido por C2, como está escrito aqui. Tá? No nosso caso, né, supondo uma onda plana, esse G, né, essa densidade de momento, sendo esse produto vetorial de E VEC B, ele vai ser na direção Z, né, na direção de propagação. Então eu posso escrever isso como 1 sobre C ε0 E02 cosseno ao quadrado de Kz menos ômega t. Vamos colocar uma fase que já estava na minha onda plana, na direção Z. Essa vai ser a nossa densidade de momento. Então nós vimos por que é o Z, né? Porque é E VEC B, é um cosseno ao quadrado, porque é a parte real daquelas duas representações de ondas em ondas planas, para E e para B, cada uma traz um cosseno com os mesmos argumentos. Então eu tenho um cosseno ao quadrado, o ε0 sobre C, vai vir, e o E0 ao quadrado vem do fato de que eu posso expressar o B0 em termos do E0, né, com uma constante que tem a ver com essa constante que apareceu aqui. Então, fazendo uma média temporal, né, o cosseno ao quadrado vai ser, num período inteiro, vai contribuir com 1/2, né, essa relação aqui, né, 1 sobre t, a integral de 0 até o período do cosseno ao quadrado, vou colocar assim, dt é igual a 1/2. Né? E ômega, né, lembrando, é 2π sobre o período. Isso então vai me levar a médias, né, que eu posso escrever como valor médio de G vai ser 1 sobre 2, esse 2 vem nesse meio, C, ε0 é 0,2 na direção Z. Aí usando essa relação do vetor de Point, que foi descrita ali com a densidade de momento, eu vejo que o valor médio do vetor de Point é 1/2 de C, ε0 é 0,2 na direção Z, né? Só fazer a correspondência dessa densidade de momento com o vetor de Point. E assim vai. Intensidade, né, é dado pela média do vetor de Point, é a potência média por unidade de área. Né? Então, potência média por unidade de área, quer dizer, energia por unidade de tempo por unidade de área em média. Isso vai ser, então, uma média do vetor de Point, que vai ser 1/2 de C, ε0 é 0,2. Né? E tudo isso leva a um fenômeno interessante, que é o fenômeno de pressão de radiação. Porque se essa onda carrega momento, ela pode transferir esse momento. E essa transferência por unidade de tempo vai representar uma força. E essa força por unidade de área vai representar uma pressão. Então, pensando num material aqui, olha, com uma área de seção A, uma espessura que eu vou colocar aqui com a onda penetrando um certo tempo ΔT, então uma espessura eu vou colocar C ΔT. Aí eu posso fazer a seguinte conta, olha,
eu posso fazer a pressão como sendo 1 sobre a área, um delta P minúsculo, que é momento, por unidade de tempo, né? Eu faço essa conta. E esse momento transferido vai ser igual a 1 sobre 2C, estou pegando daqui, ó, ε0 é 0 ao quadrado, vamos supor essa direção C mesmo, né? Z, né? E essa é a densidade de momento. Eu tenho que multiplicar aqui por um volume, e esse volume é uma área, né, da seção transversal, e essa espessura C delta T. Então é isso. Ó. Agora, quando eu divido por delta T, eu vou cortar esse delta T. Quando eu divido pela área, eu vou chamar aqui de delta A, eu vou cortar essa área aqui. Então eu vou ter uma pressão de radiação que vai ser o que sobrou aqui, que é 1/2. O C também aqui corta com esse. Então esse parênteses todo cortou. 1/2 de ε0 é 0 ao quadrado. Né? Comparando ali com a intensidade, isso é a intensidade sobre C. Então isso é uma força por unidade de área, né? Que vai agir no material, por isso é chamado de pressão de radiação. Tá? Então isso completa nosso estudo de ondas planas, e agora a gente tem que ver como essa propagação vai se dar nos meios materiais. E para ver isso, um primeiro passo é estudar as condições de contorno. Eu vou deixar essas condições de contorno no próximo vídeo para não ficar muito longo.